Sentimos a sua presença, sentimos o seu tocar, Jesus, sentimos o seu cuidado, o seu consolo. Entregamos tudo diante de Ti, Pai. Entregamos nossas vidas, nossas casas, a nossa semana. Nós sairemos daqui diferente em nome de Jesus, porque nós fomos restaurados, curados por um Deus de milagres, um Deus que abre caminhos, um Deus que é santo, um Deus que não depende de nós para agir, um Deus que é forte e poderoso, que tudo fez, que tudo faz. Obrigada, Jesus. Abençoamos a sua família, Jesus. Abençoamos sua noiva em nome de Jesus. Abençoamos dízimos e ofertas para sua casa em nome de Jesus. Amém? Você que veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade.
está sobre as nossas vidas. O dono deste culto, aquele que governa, aquele que é soberano, aquele que é majestoso, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que modifica, aquele que traz esperança onde não há mais esperança, aquele que traz alegria onde há choro, aquele que traz uma nova manhã onde há noite. Oh Pai, tantos corações, Senhor, que precisam de algo novo do Senhor, Pai. Nos mova para mais perto de Ti, Pai. Esse é quem Tu és, um Deus que nos ama, um Deus que nos atrai. Obrigado por esse tempo precioso, Pai. Nós Te amamos mesmo. Nós declaramos a nossa dependência, o total controle deste culto ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai. Abra cada coração, abra as mentes, Pai. Nós dependemos, precisamos do Senhor. Pai, eu me coloco, Pai, diante do Senhor, me submeto à Sua vontade, ao Seu direcionamento, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que habita no nosso meio. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que tem propósitos. Obrigado que o Senhor é um Deus que tem o controle. Obrigado que o Senhor é um Deus que tem a alegria, que tem a paz. Obrigado, Pai. Entregamos mais uma vez esses momentos, essa palavra, tudo que vamos fazer, falar, conversar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos, capítulo 24, verso de número 3. Salmo de número 24, verso de número 3. Amém? Amém? Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Eu vou ler de novo. O salmista está fazendo uma pergunta. E eu quero que eu e você, se nós pudermos, que a gente possa respondê-la nessa noite. E a pergunta que ele está fazendo é: quem subirá ao monte do Senhor? E aí ele faz uma outra pergunta: quem há de permanecer? Abaixa mais uma vez sua cabeça. Pai, fala conosco. Precisamos do Senhor. Entrego, Pai, isso. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa semana Deus me trouxe algumas coisas sobre essa questão de monte. Eu li esse versículo e nós temos um hábito, e a Bíblia tem muitas passagens, muitas palavras. Você vê que Deus parece que gosta de monte. Quando eu tenho ido orar, no final da tarde, eu chego para a pastora e falo assim: eu vou lá no monte. Na verdade não é um monte, mas é um hábito. E você vê diversas passagens bíblicas falando sobre monte. Quando Deus chamou Noé, ele construiu a arca, era no Monte Ararat. Depois você pega Abraão um pouquinho mais para frente. Abraão vai fazer uma prova. Deus vai fazer uma prova com Abraão. Fala assim: Abraão, preciso que você sacrifique o seu filho para mim.
E queridos, o ato em si era o sacrifício, a dificuldade em si era o sacrifício, mas Deus foi claro: eu quero que você saia de onde você está, caminhe 3 dias, suba o Monte Moriá e você vai sacrificá-lo lá. Tinha todo um significado dele sair, caminhar os 3 dias, subir o monte, sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Depois você pega Moisés ele está andando, está em cima do monte, e a hora que ele está em cima do monte, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo, e ele tem um encontro com Deus. E depois o próprio Deus faz o chamado a Moisés, fala: Moisés, você foi chamado para tirar o meu povo, você foi escolhido, você vai lá e tem um grande propósito na sua vida, e tem mais, você vai trazer aquele povo para esse monte. Eles vão me adorar aqui onde nós estamos. Queridos, poderia ser, não, eles vão adorar numa igreja, tem uma planície, assim, debaixo de uma sombra, tranquilo, no meio de coqueiros. Lá que você vai levar. Não, Deus falou assim: ó, você vai trazer o povo para adorar aqui em cima desse monte. E queridos, e tem várias passagens. Se você pegar Elias, tem o Monte Carmelo. Se você pegar Jesus, em várias vezes no Evangelho, cita: e Jesus deixou a multidão e subiu para o monte para orar. E são várias citações, situações. E isso começou a me chamar a atenção em algumas coisas. E de novo eu quero fazer essa pergunta para você: quem subirá o monte? E note que não é simplesmente subir, porque a segunda pergunta é: e quem há de permanecer? Ou seja, quem vai aguentar ficar lá em cima? Quem vai escolher ficar lá em cima? Eu tenho escutado uma música nesse meu devocional que diz o seguinte: se o rio nasce no monte, eu subirei para beber da fonte. Eu vou repetir: se o rio nasce no monte, eu subirei para beber da fonte. Tem uma outra parte que fala que se para ver a tua face eu preciso ir mais alto, então eu irei. Se para ver tua face é necessário eu ir mais alto, subir mais alto, então eu irei. Queria dizer, é uma música profética, uma música bíblica, que está relacionado com isso aqui. E mais uma vez, eu escutando essa música, me tocou toda essa questão de quem subirá ao monte. E eu quero trazer alguns fundamentos para nós, em cima dessa palavra. Claro que, queridos, hoje, o subir no monte não significa algo físico, algo necessário. Não significa que se eu subir numa montanha, por ela ser alta, eu vou estar mais perto de Deus, então Deus vai ouvir mais fácil minha oração. Não, querido. Tanto é que os discípulos falam assim: Senhor, como que a gente tem que fazer para te encontrar, para te buscar? E a resposta de Jesus é: vai para o teu quarto, entra no teu quarto, e lá ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Se fosse algo extremamente físico e importante, Jesus não iria falar: entra no teu quarto, ele ia falar: sobe no monte mais alto, que lá você vai estar mais perto de Deus. Então a gente tem a clara certeza que não é um lugar físico, amém? Isso é importante nós entendermos, amém? Mas então o que significa o monte? Por que várias situações Deus usou? Claro que primeiro era por causa de um relevo que tinha todo Israel. Queridos, mas para mim eu tenho muito claro que ninguém passa pelo monte. Ninguém passa no cume do monte. A primeira coisa que eu quero colocar para você é que a pessoa escolhe subir um monte. A pessoa escolhe chegar a um lugar para conversar com Deus. Ela decide conversar com Deus. Ninguém está passando assim e de repente fala assim: eu vou aproveitar que eu estou aqui em cima do monte, que eu fiz uma escalada de 2 horas, já estou aqui sem nada para fazer, eu vou orar. E às vezes isso acontece no nosso quarto.
Eu vou aproveitar que não está mais nada passando na televisão, que eu não estou sem fazer nada, que não está acontecendo nada, que não tem nada mais importante. Então, já que eu estou aqui no quarto, eu vou dar uma orada. Tem uma diferença, querido, em eu escolher, eu decidir, eu me sacrificar para ir até um lugar para conversar com Deus. Mesmo que isso seja o quarto. Mas o primeiro ensinamento que para eu subir no monte, eu preciso ter uma decisão, uma escolha, e para isso há sacrifício, há planejamento. Você imagina Moisés, você imagina Abraão, você imagina Elias, você imagina Jesus. Talvez tinha um horário certo para ir por causa do sol, talvez ele precisasse levar água, talvez ele precisasse levar uma corda, eu não sei o quão íngreme era, não sei, mas tinha todo um planejamento para aquela hora eu vou subir no monte, porque vai ser o melhor horário, vai ser dessa forma e eu vou chegar lá. O que Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos, é que a primeira coisa, se eu e você quisermos realmente subir no monte, que é o título dessa mensagem, quem subirá ao monte? É que nós temos que entender que é uma decisão, que é uma escolha, que exige esforço e nós precisamos decidir. Amém? Amém? Segunda coisa, que eu acho fantástico. Quero pegar esse exemplo de Moisés. Moisés, ele estava lá e ele teve um encontro com Deus na sarça. Querido, aquilo mudou a vida de Moisés. Aquilo transformou a fé de Moisés. Aquilo revolucionou tudo que Moisés fazia, pensava. E Deus falou assim: Moisés, você vai trazer o povo para este lugar. A segunda situação que eu quero te colocar como monte é que nós só vamos levar aqueles que nós estamos discipulando, ensinando, pregando, aonde nós já estivemos, ou aonde nós já fomos. Eu vou repetir. Nós vamos levar aquelas pessoas que nós estamos sendo luz, mostrando o Evangelho, a cruz, o amor de Deus, num lugar que nós já estivemos. Se você pegar Êxodo capítulo 3, por favor, abre para mim, diáconos. Êxodo 3, versículo 12. Estou lendo, Êxodo 3, 12. Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Queridos, para mim isso faz toda a diferença. Eu quero te dar alguns exemplos para isso. Imagina, isso é algo humano. Imagina que você foi num restaurante muito bom e você comeu uma comida muito gostosa. E você foi muito bem atendido. Queridos, nós temos a necessidade de compartilhar e de fazer o outro feliz. Isso está no amor ao próximo, amar o próximo, em abençoar o próximo. E aí você chega para aquele amigo e fala assim: cara, vamos comigo em tal lugar. Cara, eu comi uma comida que foi fantástica. E ainda, querido, quando você vai com ele, você fica olhando para a carinha dele, para ver a hora que ele come, para ver se ele vai dar uma risada, fala assim: não te falei? É boa, não é? Você ainda fica falando, vendo qual vai ser a reação da pessoa. Por quê? Porque aquilo que você viveu, você quer passar para ele. Agora imagina a situação de: cara, vamos no restaurante, a comida é boa, é fantástica. Você já comeu? Não, nunca fui. É boa? Me falaram. Queridos, como que eu vou falar de um Deus que é amor, de um Deus que cura, um Deus que transforma, se você nunca esteve lá em cima do monte? Que autoridade nós temos para levar alguém, se nós nunca nos esforçamos para estar nesse lugar? Nós temos falado que é um tempo novo, que é algo que Deus está querendo fazer com a noiva de Cristo.
chacoalhando, preparando homens e mulheres e crianças, uma geração poderosa em Deus, mas uma geração que teve uma experiência, que busca, que resolve subir no monte, que falou com a sarça, que está queimando, e aí sabe qual é a vontade? Ninguém acredita, mas Moisés fala assim, eu não vejo a hora de chegar naquele monte. Querido, vocês estão vendo aquele monte? Está longe, mas lá em cima tem algo precioso que eu já experimentei. Queridos, aquilo que Moisés vivia, ninguém dava valor para aquele monte, mas a hora que Moisés estava chegando, eu posso imaginar, ele olhando e falando assim, aquele lugar mudou minha vida. Nós só vamos ser realmente luz do mundo, se nós entendemos que primeiro, nós temos que querer subir no monte, amém? Amém. Agora eu vou começar a pregar, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 12. Só estou fazendo uma introdução para você entender o que é monte, para você entender que não é algo físico, para você entender que é um lugar que nós temos que querer estar, que nós precisamos permanecer. Quem já pisou em cima do monte, em outro lugar, não sabe mais viver. E onde estiver, clama aquela glória. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Estou lendo. Queridos, presta atenção. Porque nós vamos falar sobre esse capítulo. E tem tudo a ver com o monte, você já vai entender. Quero trazer analogias para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo. Mas o autor de Hebreus, ele começa assim. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Amém? Estão aí? Estão comigo? Versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Amém. Amém, mas você leu e nem prestou muita atenção, então nós vamos destrinchar isso. Para mim, o autor de Hebreus, ele está dando uma aula de como subir no monte. Ele fala assim, queridos, eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz para subir no monte, e mais, como que a gente faz para permanecer no monte. Então ele começa, e a primeira coisa que ele fala no versículo 1 é o seguinte: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Para aí. O que o autor está falando é o seguinte: ei, você quer subir no monte? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado, que não é simplesmente que passa, não, um pecado que agarra firmemente em nós. Sabe qual tem sido o nosso problema, queridos? Que nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós queremos subir no monte, estar lá próximo de Deus, orarmos, queremos as promessas, queremos ser abençoados, queremos ter uma vida de vitória, porém, não queremos deixar de lado tudo que nos atrapalha em relacionar com Deus. Não queremos deixar o pecado que se agarra firmemente em nós. Como que eu vou subir no monte, permanecer lá, se eu não deixo tudo que me atrapalha de estar com Deus? Então, você entende que o subir é uma decisão, e a decisão, a escolha é eu deixar tudo isso que nos atrapalha, tudo isso que agarra, tudo aquilo que impede da glória de Deus estar sobre a minha vida. Amém? Mas ele continua. Aí ele fala assim: e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes você está tentando deixar
tudo que atrapalha. Você está tentando largar o pecado. Mas ele fala assim, ó, eu sei que isso não é fácil. É como se fosse uma corrida. Continuamos a fazer isso, continuamos nessa corrida, porque uma corrida cansa. Porque uma corrida chega uma hora que falta ar. Porque uma corrida chega uma hora que você fala assim, fui fazer um exame essa semana. Estou fazendo uns check-ups, fui fazer aquele, até brinquei com o Fofão, lembrei dele. Falei, Fofo, se foi difícil para mim, imagino para você antes da cirurgia. Fazer uma tal da esteira, o médico colocou lá, falei, tô bem, pode ligar esse trem aí. Liguei e comecei, né, querido? Firme. Podemos conversar? Ele falou, pode, daqui a pouco você não vai conseguir mesmo. Não, então vamos falar. E comecei a falar com o médico, conversar e tô lá. E ele já deu um grauzinho naquele trem, eu já comecei a dar uma passada maior. E de repente ele deu outro grauzinho, eu já comecei a correr. E aí eu já falava assim, então nós vamos... E já mudou. E aquele trem começou a aumentar a velocidade. Eu já comecei a... A hora que eu achei que estava acabando, querido, ele inclinou aquela bicha lá assim, ó. Deixou aquele trem numa subida. Eu falei assim, agora moço, eu vou... Queridos, é exatamente isso que nós sentimos na corrida. Tem hora, eu falei assim, moço, se você não parar, eu vou morrer. Se você não desligar essa esteira, vai eu e esteira, nós vamos cair todo mundo para fora. E é essa sensação quando às vezes nós temos com a nossa vida de pecado, de luta, de soltar aquilo que nos prende. E eu vejo o autor de Hebreus falando o seguinte, como se ele fosse um técnico, e você correndo, e ele do lado, vai! A linha de chegada está ali na frente, você consegue, vamos, falta pouco, vamos, te motivando a continuar essa corrida. É isso que nós precisamos, queridos, porque ele sabe que essa corrida cansa, a corrida tem pressão, a corrida tem hora que você acha que vai faltar o fôlego, mas ele está lá assim, ei, é necessário continuar, vamos, persevera, que está ali. É dessa forma que eu escolho subir no monte. Pastor, mas como? Como que eu vou continuar? Pastor, mas não é fácil, porque se ele não desligasse a esteira, eu ia capotar. Ele mesmo dá a resposta, olha o versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em... Vou de novo. Conservemos os nossos olhos fixos em... Sabe por quê, queridos? Quem lembra de Pedro quando ele andou sobre as águas? Amém? Queridos, a Bíblia fala que estava uma tempestade. Quem está vivendo uma tempestade nesses dias? Às vezes a gente olha e imagina Pedro andando na água igual uma piscina. Naquele rio que assim, ó, que parece que não tem uma marola, uma ondinha. Não, queridos, a Bíblia fala que estava uma tempestade. E eu vejo Pedro andando por sobre aquelas ondas, aquela tempestade. Mas ele conseguia andar, ele não afundava, porque os olhos deles estavam fixos em Jesus. Então, independente das tempestades, da canseira da corrida, independente dos Covid, do desemprego, das lutas, das dificuldades, o olho de Pedro estava não nas ondas, mas estava fixo em Jesus. E a partir do momento que ele tirou o foco de lá e olhou e falou assim, cara, mas essa onda é grande, meu problema é grande. Então tudo mudou, ele começa a afundar. E aí Jesus, como sempre faz comigo e com você, ele fala assim, ei, dá a mão aqui, vamos continuar a corrida, não é tempo de parar não. Você tem pouca fé, mas eu estou com você, vamos para o barco de novo. Mas por que ele afundou? Porque ele não obedeceu o que o autor de Hebreus falou. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. É assim, somente assim que nós vamos conseguir deixar de lado tudo que nos atrapalha, correr essa corrida, abandonar o pecado. Amém? O versículo continua. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Queridos, é Jesus quem aperfeiçoa. Olha, vamos continuar. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Queridos,
O maior desafio, o maior problema, a maior tempestade, a maior onda, a maior crise da vida de Jesus foi algo chamado cruz. E ele não deixou que a cruz, que o problema, fizesse ele abortar a missão, ele desistir da missão. Ele continuou firme e forte. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi, o quê? Estão aí? Por causa da alegria que lhe foi prometida. Que alegria que foi prometida para Jesus, querido? Por que foi prometida uma alegria a ponto dele não desistir de morrer na cruz, a ponto dele não desistir de todo sofrimento? Que alegria é essa? Ei, ver eu e você um dia podendo passar o resto da eternidade com Ele. Esse foi o motivo da alegria dele. Quando ele olhou para você e falou assim: vai valer a pena esse sofrimento, essa cruz, porque tem uma alegria, ele vai estar comigo para o resto da eternidade. A alegria que lhe foi prometida foi muito maior quando ele olhou para você, quando ele olhou para mim e falou assim: oh, não, vale a pena eu continuar, eu não vou desistir, porque eu sei que tem um povo fiel que vai estar comigo pelo resto da eternidade. Amém, queridos? Agora, sabe o que é o mais triste? Eu não sei se você já fez isso. Você se esforça, faz algo para alguém, e isso não deveria nos ferir, mas nos fere. E aí a pessoa não reconhece o esforço que você fez por ela. A pessoa não é grata por aquilo que você fez por ela, e só você sabe o preço que você pagou, o tanto que você dedicou, o seu esforço, e a pessoa nem aí. Machuca a gente. Eu falei não deveria, porque a Bíblia fala que tudo que nós fazemos temos que ser como se fosse para o Senhor. Nós temos que fazer esperando a recompensa dele, não das pessoas. Mas na verdade, se eu faço algo para uma pessoa e a pessoa às vezes não reconhece, é ingrata, aquilo nos fere. Agora você imagina, querido, quantas pessoas olha para aquilo que representa a cruz, olha para Jesus e fala: isso não me representa, isso para mim não serve, isso eu não acredito, mesmo Jesus acreditando e morrendo por eles. Agora eu quero que você vá lá no versículo 18, Hebreus 12, versículo 18. Pastor, o que isso tem a ver com monte? Queridos, porque aqui o autor começa a fazer uma comparação. Ele está falando desse relacionamento nosso com Deus, e ele começa a fazer uma comparação entre dois montes, Monte Sinai e Monte Sião. Fala Monte Sinai. Agora fala Monte Sião. E ele faz uma comparação, olha o versículo 18. Ele está falando do Monte Sinai. Monte Sinai, para quem não sabe, foi o monte que Moisés foi lá na sarça. Foi o monte que Moisés chegou lá, recebeu a palavra de Deus, depois os 10 mandamentos. Monte Sião é onde é Israel, onde é Jerusalém hoje, onde Jesus foi crucificado. Versículo 18 fala assim, ó: vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como Monte Sinai. Fala Monte Sinai. Com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar um monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse, estou tremendo de medo. Querido, essa era a situação do Monte Sinai. Era uma situação de medo, de pavor, de monte tremendo, trovão, relâmpago, fumaça. Deus deu uma ordem, falou assim, ó: se qualquer animal, querido, não é nem pessoa, se o animal chegar perto e passar dessa linha, vai morrer na hora. Querido, era um lugar de pânico, era um lugar de muito juízo de Deus.
Mas ele fala no 22, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Em outra versão fala dos primogênitos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Vamos lá. Queridos, a verdade, o autor está fazendo uma analogia, uma comparação entre esses dois montes. Falando primeiro de um monte Sinai, de um lugar de dificuldade, um lugar de medo, um lugar que a presença de Deus estava, um lugar que tinha todo o mover de Deus, mas era um lugar que a Bíblia fala que Moisés teve medo. Queridos, Moisés teve medo. Moisés, que tinha tido uma experiência, que já tinha falado com Deus, que tinha tirado a sandália, que viu uma sarça pegar fogo. Então você imagina aquela situação. Em contrapartida, ele fala que Monte Sião é um lugar da reunião alegre dos filhos de Deus. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. É isso que o versículo 24 fala. Ou seja, querido, o que ele está querendo dizer? Que o Monte Sinai, escute bem, apresenta um tipo de relacionamento nosso com Deus, que se baseia no medo, na lei, no juízo de Deus. E o Monte Sião é um relacionamento nosso, que se baseia na nova aliança, na graça, no amor, na ousadia, na intrepidez dos filhos de Deus. Amém? É importante vocês entenderem isso, porque eu quero caminhar em cima desses dois montes. Qual é o teu relacionamento com Deus hoje? Se baseia mais no Monte Sinai ou se baseia mais no Monte Sião? Por que que você escolheria subir o monte? Por que você escolheria permanecer naquele lugar? É a mesma coisa de eu comparar a época da lei com a época da graça. Não que uma substitui a outra, queridos, mas tem um ensino para nós em cima de tudo isso. E eu quero falar algumas diferenças, e a primeira delas é que no Monte Sinai é um lugar de medo, e no Monte Sião é um relacionamento com Jesus, com Deus, que produz em nós alegria. Amém? Amém? Por quê, queridos? Vamos lá, quero ser enfático nisso. Imagina a cena de você no pé do monte, acampado no pé do Monte Sinai, e Moisés, e Deus fala: Moisés, eu vou falar com o povo, e o povo se santifica, prepara, mas de repente o monte começa a fumegar, começa a tremer, começa a relâmpago, trovão, um monte de regras, não pode chegar perto, não pode tocar. Mexeu comigo esse negócio de falar que até Moisés ficou com medo. Eu falei, cara, devia ser tenebroso aquele negócio. Devia ser uma voz que, imagina Deus falando como um trovão, o povo escutando. Eu acho que aquilo entrava assim, igual um grave entra dentro do nosso ser, que acho que abalava tudo. Isso era Deus falando com aquele povo, era esse retrato que aquele povo tinha. Agora, o relacionamento com base no Sinai, escuta bem, é quando nós estamos firmes em Deus, às vezes por causa do medo. Medo do quê, pastor? Da consequência do juízo de Deus. Ou seja, vou te explicar isso. Eu estou perto, estou firme na igreja, estou buscando a Deus, porque se eu fizer algo errado, Deus vai me castigar. Porque eu não vou ser abençoado de jeito nenhum, porque vai dar errado na minha vida, no meu casamento, nos meus negócios. Então a motivação sua, querido, não que isso não seja uma verdade, porque nós sabemos que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas a motivação para eu estar em Deus se baseia em um medo. Eu vou te dar um exemplo. Se Deus chegasse para você, aqui é muito fácil a gente entender, e falar assim,
você não vai ser castigado, você não vai ter juízo, não vai acontecer nada com você, a mão do Senhor não vai pesar se você pecar, você ainda assim continuaria servindo, deixando o pecado de lado. Porque é isso que o amor, o Sião faz. O relacionamento, quando se baseia em Sião, não é pelo medo de uma consequência, mas é por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. É por aquilo que Ele representa para mim. Então, independente do juízo, independente da culpa, eu quero estar subindo no monte, eu quero permanecer lá, porque eu sei que o meu Pai deu o seu Filho para me salvar, e ali é um lugar de intimidade, um lugar de presença, um lugar de transformação, e baseado nesse amor, eu resolvo então deixar o pecado, abandonar tudo aquilo que me atrapalha. Amém, queridos? É importante nós entendermos isso, porque isso é um princípio. Hebreus 10, versículo 19, não precisa abrir, mas diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Queridos, é o mesmo autor de Hebreus, e ele está falando que agora nós podemos entrar no santo dos santos, o véu foi rasgado, aquilo que antes não podia lá atrás, que era lei, que era um monte, que era um monte de coisa ruim, trovão, tempestade, fumaça, agora nós temos intrepidez, ou seja, ousadia, nós temos livre acesso, é como se nós tivéssemos a chave, fala assim, ó, eu vou entrar na casa do meu pai, eu tenho a chave, eu entro a hora que eu quiser. Isso é algo fantástico, que é só quem entende e quem está em Sião, amém? Segundo lugar, Sinai é um lugar de morte, e Sião é um lugar de vida. Uau! Vamos caminhar por isso aqui. Vou repetir. Sinai é um lugar de juízo, de morte, mas Sião é um lugar de vida. Querida, a Bíblia é fantástica, nós cansamos de falar isso e eu vou te provar mais uma vez. E talvez isso seja algo novo para você e você vai ficar encantado ainda mais com o nosso papai que está lá em cima, amém? Vamos lá para Sinai. Deus deu uma ordem para Moisés, acompanhe comigo a história para você chegar onde eu vou. Deus deu uma ordem para Moisés: tira o meu povo do Egito, amém? O faraó não quis deixar, então Deus mandou 10 pragas. A 10ª praga era a morte do primogênito. E nessa praga Deus estabeleceu a Páscoa. Então a Páscoa foi a última praga, foi quando Deus estabeleceu, entendeu? Para a comemoração da libertação do povo. Da Páscoa, da comemoração, até Moisés chegar no Monte Sinai, foram 7 semanas, 49 dias, aproximadamente 50 dias, ok? Quantos dias foram? 50 dias. Vou repetir. Da Páscoa, quando Moisés saiu, atravessou o mar, passou todas aquelas coisas, em Mara, tudo, chegou no Monte Sinai, foram 50 dias depois que ele deixou o Egito. Muito bem, Moisés chegou ali e ele sobe o monte, porque o povo não quis subir. E Moisés sobe o monte e o que Deus faz? Derrama as regras da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Deus entrega para Moisés em cima do monte, depois de 50 dias, aquilo que seria o trilho que o povo deveria fazer para andar na nova aliança. Na nova aliança não, na velha aliança, na lei, em cima daquilo que Abraão, a promessa, tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, ok? Muito bem, Moisés está lá, recebe as 10 tábuas, as 2 tábuas, as 10 leis. Ele desce e o que ele vê lá embaixo? O povo adorando um bezerro de ouro. O povo idolatrando. Moisés fica com muita raiva. Moisés quebra as tábuas. E Deus dá uma orientação para Moisés que para mim talvez seja uma das mais difíceis da Bíblia. Deus fala assim: Moisés, chama do teu lado aqueles que não desviaram,
aqueles que não adoraram o bezerro. E Moisés falou assim: gente, todo mundo está aí adorando o bezerro, mas vem para o meu lado aqui, aqueles que continuaram firme. E a Bíblia fala que vem a tribo de Levi. Por isso que, lá na frente você vê que os levitas serão os sacerdotes, aqueles que vão perpetuamente estarem fazendo o sacrifício, cuidando do templo, porque foi uma tribo que continuou firme, fiel. Foi daí que Deus lá na frente lembrou deles. Mas veio a tribo de Levi junto com Moisés. E Deus deu uma ordem para essa tribo, para Moisés, que foi a que eu falei que para mim é uma das mais difíceis. Ele falou assim: vocês que estão aqui do meu lado, volta lá no arraial, pega a espada e mata amigo, parente, todos os homens que adoraram o bezerro de ouro. Queridos, uma coisa é você pegar uma espada e ir para uma guerra, é o teu inimigo. Uma coisa é você pegar uma espada e lutar numa batalha. Outra coisa é você estar diante de Deus de uma forma correta e ter uma ordem assim, ó, vai lá. Sabe aquele cara que tomou tereré com você ontem à noite? Sabe aquele cara que fez churrasco semana passada? Queridos, e eles foram obedientes. Eu quero que você abra comigo, por favor. Êxodo 32, versículo 28. Êxodo 32, versículo 28, amém? Eu estou na outra versão, mas tudo bem. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns, quantos? Quantos? Fala assim, 3.000 homens. Então vamos entender isso. Moisés sai do Egito, na Páscoa, passa 50 dias, ele sobe no monte, Deus dá aquilo que seria a transformação, o trilho, a regra, o direcionamento, a lei, e a consequência depois dele receber isso, é que tem 3.000 mortos por causa do juízo, a espada de Deus, amém? Amém? Estamos entendidos até aqui? Vamos para Sião agora. A mesma história. Jesus morreu numa sexta-feira, que era a Páscoa. Amém? Nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Amém? Queridos, vocês estão aí? Amém? Oh, aleluia. Então vamos lá. Jesus ressuscita. Jesus fica 40 dias com o corpo glorificado. Aparece para os discípulos, vai lá para Pedro, come com Pedro, fala: Pedro, você tem um peixe aí? Traz para nós, vamos comer. Faz o chamado para Pedro: Pedro, tu me amas, você me ama mesmo, então vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Fica 40 dias, e então Jesus sobe, os discípulos vêm subindo, o anjo fala assim: por que vocês estão admirados? Ele vai descer, não fica assim não, bora trabalhar. Mas quando Jesus sobe, ele fala assim, ó, mas ficai aqui, até que do alto sejais revestido de poder. E passa mais 10 dias, então dão 50 dias. Está o povo reunido lá no templo, em Pentecostes, na verdade numa casa, não sei onde era, mas a Bíblia fala que eles estavam reunidos, e vem um vento impetuoso, e enche do Espírito Santo todo aquele povo que está ali reunido. Então agora vem algo de Deus, de novo, que seria o trilho, que seria a nova aliança, que seria o mover de Deus, que seria tudo aquilo que eles precisavam para continuar aquilo que Jesus ensinou. E eles saem cheios da presença de Deus, mas não para aí. Então Pedro sai cheio desse poder de Deus, e quem que está lá fora? Os pecadores, os fariseus, os que falaram mal. Então os pecadores reconhecem a graça, o amor, o poder de Deus sobre eles, e falam assim: o que nós precisamos fazer? E Pedro fala assim: arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados para a remissão dos pecados. E então, naquele dia,
Quantas pessoas? 3.000 pessoas nascem de novo. Amém. Ei, podia ser 2.500, ia ser um tanto bom. Podia ser 5.000. Tem um relacionamento que é baseado em Sinai, que é baseado na lei, que é baseado na nossa força, que é baseado no nosso braço, que é baseado nas nossas obras, na nossa competência, naquilo que nós fazemos, que não vai produzir vida para mim e para você. Mas tem um relacionamento que é baseado na nossa rendição, que é baseado no nosso arrependimento, que é baseado naquilo que nós não somos, daquilo que nós não conseguimos, daquilo que nós não somos capazes, mas que nós assumimos que precisamos e buscamos dele, do Espírito Santo que habita em nós, e nesse relacionamento produz vida em nós. Amém. Terceiro ponto que eu quero falar com você: em Sinai nós somos insuficientes, mas em Sião nós somos completos. Querido, nós falamos muito nos 10 mandamentos, mas na verdade, se você for pegar o Pentateuco, talvez você não saiba o que é isso. Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, ok? Então a coletânea dos 5, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, forma o pentacampeão, penta 5, tá? Então 5 livros, Pentateuco é o nome dado. Nesse Pentateuco foram as leis, onde Moisés descreve tudo aquilo que ele recebeu, viu, pegou do Senhor. E às vezes nós baseamos em 10 mandamentos, mas na verdade, se você pegar o Pentateuco, tem 613 regras, leis, que Deus tinha ordenado para aquele povo. E o próprio Deus sabia, querido, que o povo era incapaz de manter isso aí. O próprio Deus sabia que o povo mesmo iria pecar, errar, porque eram muitas regras, e por isso ele fez o holocausto, o sacrifício, porque toda vez que eles errassem, eles iriam lá precisar consertar, precisar sacrificar, até que ele tem o plano perfeito, que é mandar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aniquilar com tudo isso. E aí nós já vamos para Sião, mas eu não cheguei lá ainda. Mas ou seja, toda vez que Deus olha para nós, pelo olhar da lei, Ele vê eu e você como pessoas incompetentes, como pessoas insuficientes, como pessoas que não são capazes, porque é isso que nós somos. Queridos, por mais bonzinho, melhor, por mais que eu dedique, eu e você, nós não atingimos o patamar daquilo que é Deus, da santidade de Deus. E como resolver isso? Através do sangue de Jesus. Essa é a diferença de Sião. Por que que em Sião é completo? Porque nós continuamos sendo essas pessoas incapazes, nós continuamos correndo essa corrida, mas toda vez que Deus olha para mim e para você, quando nós estamos em Sião, Ele não vê pessoas incompletas, insuficientes, porque Ele não vê você simplesmente, mas Ele vê o sangue do Filho dEle sobre você, e quando Ele vê o sangue do Filho dEle sobre você, Ele te vê totalmente completo, limpo, lavado, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Por isso que sem Jesus eu não tenho acesso ao Pai. Por isso que Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único, não tem outro mediador. É somente por Ele que Deus, na hora que olha para nós, nos vê santificados e nos vê completos. Amém? Queridos, isso tem mexido muito comigo, porque nós nos tornamos pessoas religiosas. Nós falamos tanto da religiosidade, mas o padrão igrejeiro transforma
as nossas mentes. Queridos, Jesus veio quebrar tudo isso. Por que que os fariseus não conseguiam olhar para Jesus e engolir Jesus? Porque eles tinham um monte de regra na lei. Eles tinham um monte de regras. E aí Jesus vem e conversa com a prostituta. Jesus vem e dá uma palavra para a samaritana. Jesus vai e come com os publicanos. Jesus vai e entra, fala com os leprosos. Era tudo aquilo que era contra regras. E sabe o que eu aprendo, queridos? Que o evangelho do reino de Deus é um evangelho, não é de juízo, mas é um evangelho de aceitação. Por isso, você que por mais indigno, por mais pecador, por mais distante que você acha que você está de Deus, ou acha que você não é merecedor, mentira, queridos. O sangue de Jesus aceita eu e você do jeito que nós somos. Esse é o evangelho de inclusão. Esse é o evangelho de aceitação. Por isso que enquanto a pessoa está respirando, há esperança. Às vezes a gente olha aquela pessoa que está perdida e fala assim, ó, esse não tem jeito. Tem jeito sim. Enquanto a pessoa respira, tem jeito. Se a pessoa escolher subir no monte, escolher largar os pecados, escolher aquela velha vida, há remissão, há perdão e há transformação no poder do sangue de Jesus. Agora, às vezes nós repugnamos, não aceitamos, e isso é um erro. Nós como igrejas devemos ser os primeiros a não julgar, mas dar a mão e falar assim, eu acredito que você pode ser transformado. Eu acredito que você pode ser mudado. Porque se Jesus morreu até o final, então há esperança para você. Amém? Último. Quero falar que o Sinai é um lugar de instabilidade. E Sião é um lugar inabalável. O que é isso, queridos? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, com base no jugo, no fardo, no peso. E queridos, quando eu falo tudo isso, é aquele peso que às vezes você sente de não está fazendo uma obra por Deus, você já sente pesado, não está fazendo aquilo que talvez você foi chamado para fazer e sente julgado, pesado. Queridos, eu não estou querendo passar a mão em você e falar que Deus não vai cobrar, porque nós sabemos que Deus é fogo consumidor, que Deus continua sendo rei, justo juiz. Mas eu estou falando que a nossa base, a nossa motivação, aquilo que vai mover o nosso coração não pode ser esse fundamento, não pode ser esse alicerce, o Monte Sinai. Porque o Monte Sinai, a Bíblia faz questão de mencionar que ele abalava, que ele tremia. O povo quando via falava que o monte todo tremia. Sabe aquelas pessoas de altos e baixos, que não é constante, que não consegue viver uma fé firme? É porque está baseado, motivado por conceitos errados que estão muito mais fundamentados em Sinai do que em Sião. Porque, querido, quando você entende que você está em Deus pelo amor, você não tem medo de desviar, você não tem medo, querido, das circunstâncias, porque aquilo que te cativou é aquilo que Deus fez por você, não é o resultado da bênção, não é o resultado da consequência. Queridos, quem está em Sinai é muito mais egoísta, pensa muito mais em si mesmo. Sabe, eu estou em Deus porque eu quero ser abençoado, porque eu quero isso, porque eu preciso disso, porque eu necessito disso, porque é algo de ser inteligente. É simplesmente assim, se eu estou aqui, se eu estou no Evangelho e fala que eu tenho recompensa assim, então eu vou ficar simplesmente por isso. Abre parênteses, não que seja errado você receber tudo aquilo que Deus tem para você, isso é promessa, Deus vai dar realmente, mas de novo eu falo, não pode ser esse o nosso alicerce, o nosso fundamento, porque isso é inabalável, ou seja, é abalável. O monte tremia, porque aí às vezes não acontece aquilo que você queria, então aquele Deus que era poderoso já não é mais tão poderoso. Porque se não acontece do jeito que você queria, então aquele Deus que é amor já não é tanto amor assim. Porque onde já se viu
não está do jeito que eu quis, não está do jeito que eu planejei, as coisas ficaram totalmente diferentes. Agora, quando eu estou aqui, independente da circunstância, Paulo estava lá preso, Paulo naufragou, quantos sofrimentos os discípulos viveram, mas eles se alegravam, eles estavam em Deus, porque era independente da consequência, eles sabiam o Deus que eles criam, eles conheceram Jesus de perto, e eles estavam no Monte Sião, que era inabalável. Amém? É nesse fundamento que Deus quer nos colocar, é nesse tipo de relacionamento que eu e você precisamos firmar os nossos pés. Salmo 125, versículo 1, talvez seja um dos salmos, não vou falar um dos mais, mas bem conhecido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas são firmes para sempre. Amém? É isso que Deus tem para mim e para você, um lugar de estabilidade, um lugar de alicerce. Para mim, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem que, tendo firmado, construiu a sua casa em cima do Monte Sinai. Lá no texto é areia, tá, queridos? E vieram as tempestades, porque elas vêm. E quando vieram, ele não conseguiu suportar, porque o alicerce estava no lugar errado. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que deixam o pecado, aqueles que continuam a correr, aqueles que abandonam tudo aquilo que atrapalha o relacionamento com Deus, aqueles que escolhem subir no monte, são semelhantes àqueles que escutaram, ouviram e construíram a sua casa em cima da rocha. Que rocha? O Monte Sião. Que vem as tempestades, vem os ventos, mas eles se tornam inabaláveis. E sabe como que o autor de Hebreus termina? Nós já vamos ver. Vamos lá. 12, versículo 26. Hebreus 12, versículo 26. Ele diz o seguinte: naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Que tempo, querido? Tempo de Sinai. A terra estremeceu, o monte tremia, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema, não somente a terra, mas também o céu. Versículo 27, as palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. Presta atenção, queridos. Vocês acham que Deus abalou 2020 o mundo? Sim ou não? Você acha que Deus não chacoalhou o mundo? Você acha que não pôs tudo de cabeça para baixo? Você acha que não mudou tudo? Mudou a agenda, mudou tudo, querido. Valores, princípios, prioridades. Mais uma vez, a Bíblia já falava, Deus iria abalar, queridos. Não sabemos se vai ter um abalo maior que esse, mas com certeza 2020 é um abalo. Abalou a terra, o mundo inteiro. E diz que abalou, mas fala assim, por que abalou? Porque fala assim, as coisas criadas serão abaladas e mudadas, vírgula, para quê? Com a finalidade com o propósito, elas serão abaladas para alguma coisa, para aquelas que não podem ser abaladas, continuem como estão. Sabe o que o autor está falando? Que se eu e você estivermos no Monte Sião, onde não pode ser abalado, pode abalar o céu, a terra, o inferno, pode o reino espiritual, pode vir doença, mas aqueles que estão no Monte Sião não serão abalados, vão continuar como estão, queridos. É essa palavra de fé que nós temos que caminhar. É isso que nós vivemos. Pastor, isso significa não passar por dificuldade? Claro que não, querido. Tem nada a ver. Jesus passou. Jesus teve que ir para o deserto, Jesus sofreu um monte, os discípulos sofreram, mas é dizer que se você está firmado, querido, nesse monte, se a tua fé está aqui alicerçada, querido, por mais que o mundo trema, tem algo para você que é inabalável, querido, tem algo para você que é eterno.
Querido, você tem que entender isso, que tem algo para você que é eterno, que os nossos olhos não viram. Nós não podemos focar simplesmente nesse curto espaço de tempo chamado vida aqui na terra. Nós temos que pensar que tem uma eternidade, e isso não pode ser abalado se a tua fé estiver firme em Sião. Por isso que a Bíblia fala assim, que aquele homem que faz planos somente para essa vida é o mais insensato dos homens, porque essa vida é Sinai, treme, é abalável. Uma hora você está lá em cima, mas pode vir um chacoalho e de repente você não está mais. Agora quem está em Sião pode tremer tudo à tua volta, pode chacoalhar tudo, pode acontecer o que for. Você tem um Redentor que se levantará, que vai voltar para te buscar, e nós vamos passar o resto da nossa eternidade junto com Ele. Amém? Amém? Deixa eu só ler o 28. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Querido, presta atenção. Por isso sejamos agradecidos, pois nós já... Querido, você não vai receber. Nós já recebemos um reino que não pode ser abalado. Essa é a promessa de Deus para você. Queridos, aquela mesma Bíblia que fala, que cumpre, que é verdadeira, que você vê tudo se encaixando, ela libera uma palavra para você, que você não vai receber, mas que você já recebeu um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Amém? Fique de pé, queridos, quero orar com você. Abaixe sua cabeça, por favor, que eu quero só que você medite nisso. Quero que essa palavra entre no seu coração, porque o autor nos ensina duas coisas muito importantes nessa noite. Primeiro nós começamos com quem subirá ao monte, quem há de permanecer. Queridos, isso é um desafio, e nós vimos que isso depende de escolhas, não é simplesmente de passar por ali, mas é escolher ir até lá. É você ter o teu tempo realmente com Deus, escolher isso. E o autor ele fala, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Querido, eu quero que você pense o que tem atrapalhado você com Deus. O que tem atrapalhado a sua vida com Deus? Queridos, o que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus? São hábitos? São amizades? São vícios? O que tem atrapalhado a tua vida com Deus? Qual é o pecado que se agarra firmemente em você? Porque o conselho do autor é justamente, deixemos de lado tudo isso e continuamos a correr sem desanimar. Queridos, sem desanimar. Mais uma vez eu quero frisar isso. A corrida às vezes cansa, às vezes você está bufando, às vezes você está a ponto de desistir, mas o autor está falando assim, sem desanimar. Tem uma corrida marcada para mim e para você. E como? Conservando, mantendo os teus olhos fixos em Jesus, mantendo os teus olhos fixos nessa palavra, mantendo os teus olhos fixos naquilo que foi prometido para você. Para de olhar a onda que está do teu lado, para de olhar a tempestade que está do outro lado, para de olhar o gigante que se levanta contra você. Teus olhos têm que estar fixos naquele que é o consumador de todas as coisas, naquele que tem todo o poder, o nome que está acima de todo nome. É nesse lugar que os nossos olhos têm que estar, porque se nós estivermos aí, nós vamos andar por sobre a tempestade. E se acontecer de eu dar uma escapadinha, a mão dele está lá para segurar e falar assim, vamos, eu estou com você, não desiste não, a corrida está aqui, eu estou junto, vamos que vamos. Sinai é um lugar que
que depende muito da força, daquilo que nós fazemos. Sião é um lugar da graça, do amor, da nossa rendição, da bondade do nosso Deus. Que você saia nessa noite com a convicção que, independente do tamanho dos teus erros, do tamanho dos teus pecados, o amor de Jesus sobrepõe, é muito maior. E por mais que você corra para afastar dele, ele corre para abraçar você e trazer você de volta para ele. Por mais que você tente desistir dele, ele continua correndo atrás de você e te abraçando, porque esse é quem ele é. Esse é o amor dele por mim e por você. Ele não desiste de você. Não tem nada que você faça que vai decepcioná-lo demais, a ponto dele não querer você. Ele continua te amando, continua tendo planos, propósitos e querendo te ajudar você a deixar tudo que atrapalha para viver todos os sonhos, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos realmente entender esse amor que nos constrange, esse amor que nos chama para perto, esse amor que nos perdoa, esse amor que nos dá força para caminhar, esse amor que quer, Pai, fazer nós subirmos o monte, esse amor que quer fazer a gente permanecer naquele lugar onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor revela coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Pai, nós queremos Te buscar porque o Senhor se deixa achar. Pai, nós queremos invocar porque o Senhor vai nos responder. É essa a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro por cada coração, Pai, pelas aflições, pelas dificuldades, Pai, aqueles que estão nessa corrida, Pai, já estão sem fôlego, Pai, parece que está faltando ar. Renove, Pai, as forças, renove as forças, Pai, que eles não desanimem, que eles continuem, Pai, firmes no propósito da caminhada, de subir o monte, de chegar a um lugar de intimidade, de chegar a um lugar de revelação, de chegar a um lugar de transformação, de chegar a um lugar onde nada mais importa, um lugar onde eles vão viver a plenitude do Senhor, os propósitos do Senhor, onde o Senhor vai estar acima de todas as coisas, onde o Senhor vai ser a pessoa mais importante, aquilo que, Pai, faz todo o sentido para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu coloco cada coração, cada vida, coloco cada família diante do Senhor, e que essa palavra, Pai, realmente entre nos corações, transforme as vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? A glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos mais uma vez declarar isso? Declara junto com a equipe, por favor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Deixa eu ler mais um texto, queridos. Salmo 132. Só para a gente terminar. Aí nós vamos embora. Salmo 132, versículo 13. Vou ler aqui. 13, 14, 15 e 16 eu vou ler, tá? O Senhor Deus escolheu o monte
e Ele quis que a sua casa fosse ali, e disse: aqui viverei para sempre, e é aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura à Nova Mutum, darei muito alimento aos seus pobres, abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Os que nos visitam, Deus abençoe muito sua vida, essa casa e sua casa, que você possa sair daqui com a palavra de Deus no seu coração. Claro, as portas estão abertas, se você quiser estar conosco para caminhar para mais perto do Monte Sião, amém? Quinta-feira nós temos um culto abençoado, 19h30. Domingo estaremos aqui de novo, às 19 horas, para a glória de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu culto, pela tua palavra, pelo louvor, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, por vidas que entraram aqui oprimidas e vão sair libertas em nome de Jesus. Vidas restauradas, Senhor. Pai, aqueles que estão nas casas, que o Senhor abençoe grandemente. Que o Senhor nos dê uma semana, Pai, vitoriosa na tua presença. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Ótima semana, Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.